Então, mecânica é o ramo da mecânica é o ramo da física que estuda máquinas. Mecânica é o ramo da física que estuda as máquinas. Máquina, todo e qualquer dispositivo capaz de produzir movimento, capaz de trocar forças e converter energia. Você fala, mas espera aí, então um motor de automóvel é uma máquina. Exatamente. O motor de automóvel é uma máquina, porque ele troca forças, produz movimento, converte energia, faz exatamente isso. O motor de um avião é uma máquina, o motor de um avião é uma máquina. Motores, de uma forma geral, são máquinas. Então a física estuda essas máquinas? Estuda essas máquinas também. Mas veja, pelo conceito de máquina, ele é bem amplo. Então eu posso pensar o corpo humano. O corpo humano é uma máquina, porque ele troca forças, produz movimento, converte energia. Então, a mecânica também estuda o corpo humano. Não só o corpo humano, como o corpo de diversos animais. Geralmente, o estudo do movimento, das forças e da conversão de energia desses animais é chamado de biomecânica, porque é uma mecânica aplicada ao sistema biológico. Mas é mecânica. Mas espera aí. Um corpo caindo pelo ar, por exemplo, um meteoro atravessando a atmosfera. Ele troca forças com a atmosfera, ele tem movimento, ele converte energia, parte daquilo em calor. Sim, então ele se comporta como uma máquina. E a mecânica vai estudar a queda desses corpos. Mas se for assim, então, eu aplico o estudo da mecânica a tudo. Exatamente. Porque a gente olha à nossa volta, diversas coisas, diversos sistemas estão trocando forças, produzindo movimento e convertendo energia. Então eu posso analisar tudo como se fosse uma máquina. O planeta Terra pode ser entendido como uma máquina e a mecânica vai estudar o planeta Terra. A nossa galáxia pode ser entendida como uma máquina. O nosso universo pode ser entendido como uma máquina. Portanto, o estudo da mecânica se aplica a todo o universo. Ele é um estudo muito amplo, muito profundo. Então é daí que vem a palavra mecânica. Bom, como a mecânica ela é muito ampla, a gente tem que dividir a mecânica em partes. Dividir a mecânica por etapas. Então, a gente pode dividir a mecânica quanto ao objeto de estudo, quanto à natureza do objeto de estudo e quanto à ação produzida por esse objeto ou quanto ao formalismo matemático dado. Quanto ao objeto de estudo, a gente pode dividir a mecânica em mecânica da partícula e mecânica do corpo extenso. O que é uma partícula? O nome já diz tudo, partícula. Essa terminação, esse sufixo ula do latim é diminutivo. Partícula quer dizer parte pequena. Então, mecânica da partícula é estudar um corpo de dimensões muito pequenas. Dimensões muito pequenas aqui significa desprezíveis comparada ao espaço por onde esta partícula se movimenta. Então, mecânica da partícula, ela trata os corpos como se fossem pontos. Ela não vê a extensão daquele corpo. Por exemplo, na mecânica da partícula, um carro se movimentando numa rodovia é um ponto.
Você não vê o tamanho do carro, você não vê a parte da frente do carro, a parte traseira, a parte lateral do carro. O carro é um ponto se deslocando. Então, a gente pode fazer um tratamento não levando em conta o tamanho dos corpos, a gente está estudando a mecânica da partícula. Agora, se me interessa compreender o corpo e o seu tamanho não for desprezível comparado às dimensões envolvidas, então a gente está fazendo uma mecânica do corpo extenso. Tá? Então, dependendo se às vezes você pega o livro, lá está escrito mecânica da partícula. Está querendo dizer que naquele tópico o tamanho do corpo não é importante. E isso simplifica bastante o nosso mecanismo de estudo. Uma outra maneira de estudar mecânica é quanto à natureza do corpo. A gente pode ter a mecânica do corpo rígido e a mecânica do corpo deformável. Corpo rígido é um corpo extenso, ou seja, tem tamanho, mas ele não se deforma. E mecânica do corpo deformável é um corpo extenso, só que deforma, ou seja, você vai analisar as mudanças de forma que esse corpo sofre. Mecânica do corpo rígido, basicamente, é o estudo que nós vamos fazer aqui nesse semestre. Mecânica do corpo deformável, por exemplo, você pode estudar um fluido. Um fluido mudando de forma, você pode estudar um corpo elástico. Então, é uma outra maneira de entender a mecânica. Quanto à ação do corpo, a gente divide a mecânica em cinemática, dinâmica e estática. Cinemática é o ramo da mecânica que se preocupa em estudar os movimentos dos corpos sem levar em conta a causa do movimento. Dinâmica é o ramo da mecânica que estuda o movimento e suas causas. E as causas do movimento aqui estão associadas às forças. Então, a dinâmica estuda as forças. E estática é o ramo da mecânica que estuda as condições de equilíbrio dos corpos, ou seja, a relação entre força e movimento. E quanto ao formalismo físico-matemático, a mecânica pode ser dividida em mecânica newtoniana, que é o que nós vamos estudar aqui, que a gente vai se basear fundamentalmente nas leis de Newton. Mas existe um campo da mecânica chamado mecânica lagrangiana, que ele estuda um formalismo matemático baseado na equação de Euler-Lagrange. Ela é newtoniana na sua essência também. Ela se baseia nas leis de Newton, mas ela dá um upgrade nisso em cima de uma equação geral que simplifica muito certos tratamentos matemáticos dado à mecânica. E existe um outro formalismo matemático chamado mecânica hamiltoniana, que também é um upgrade da mecânica newtoniana. Mas no nosso curso, nós vamos estudar basicamente o formalismo newtoniano. Então, aqui nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar um pouquinho de partícula e corpo extenso, basicamente corpo rígido, estática e dinâmica, e um pouquinho de cinemática, e formalismo newtoniano. É isso que nós vamos estudar aqui. E quanto à dimensão envolvida, a gente tem mecânica em uma dimensão, mecânica em duas dimensões e mecânica em três dimensões. Tá? Aí você pode estudar, por exemplo, o movimento da partícula em uma dimensão, o movimento da partícula em duas dimensões e assim por diante. Aqui a gente pretende estudar movimento em uma e duas dimensões e, quando as condições permitirem,
um movimento em 3 dimensões que dê para ser simplificado, porque 3 dimensões complica demais o problema. Bom, vamos então iniciar o nosso estudo da mecânica. E nós vamos começar o nosso estudo pelo conceito de força. O que vem a ser uma força, hein? Quando a gente fala em força, o que vem à mente de vocês? Alguém poderia arriscar uma resposta aí? O que é força? Se puder alguém arriscar uma resposta aí, fala no microfone. O que vocês acham que é força? Quando a gente fala em força, o que vem à mente? Professor, para mim, força pode ser que esteja super errado, assim, né? Minha definição. Mas quando eu penso em força, eu acho que é talvez algo capaz de alterar o movimento das coisas e, tipo, por exemplo, se eu aplicar força em alguma coisa, aquilo se desloca, por exemplo, né, na minha percepção. Perfeito. Você, muito bem. A força é uma ação capaz de causar movimento, tá? Mas não significa que ela sempre cause. Por exemplo, se você aplicar uma força na parede, você geralmente não desloca a parede. Então, não produziu movimento. Mas força também pode produzir movimento. Então, está aqui uma definição. Força é toda ação capaz de deformar um corpo ou causar mudança na sua velocidade. Se ele causa mudança na sua velocidade, ele gera movimento. Não significa que ele faça as duas coisas ao mesmo tempo. Ele pode até fazer. Mas toda ação capaz de deformar um corpo ou causar mudança na sua velocidade é o que nós chamamos de força. Deformar um corpo. Deformar quer dizer mudar a forma. Deformar é mudar a forma. Então, força, ela causa deformação. Ou seja, muda a forma. Mudar a forma quer dizer, pega um pedaço de papel, uma folha de caderno, ela está lisa, amassa com a mão. A forma do papel mudou. Para que a folha do papel mude de forma, saia dela lisinha para amassada, algo teve que agir sobre esse corpo. Esse algo é o que nós chamamos fisicamente de força. Então, toda ação capaz de deformar um corpo é uma força. E toda ação capaz de causar mudança da velocidade também é uma força. Mudança da velocidade. Por exemplo, se você tem um corpo parado sobre uma mesa, parado em relação a você, fica implícito que o sistema de referência é você. Ele está parado. Se você der um peteleco nesse corpo, ele se movimenta em relação a você. Ou seja, entre ele estar parado e entrar em movimento, algo agiu sobre esse corpo para que ele possa entrar em movimento. Esse algo é o que nós chamamos de força. Então, força é toda ação capaz de deslocar um corpo ou causar mudança na sua velocidade. Aí alguém pode contra-argumentar. Tá bom, professor, você acabou de dar um exemplo que se uma pessoa empurrava uma parede, ela não movimenta a parede. É verdade. Mas ela também não deforma a parede. É falso. Quando você empurra a parede, você deforma a parede. E você causou uma pequena variação
na velocidade da superfície daquela parede que você empurrou. Se você der um soco na parede, você afunda a parede. Sério? Sério, mas cuidado, não vão dar soco na parede para não ter o risco aí de fraturar a mão. Mas, na verdade, a parede, por ter uma rigidez muito grande, a deformação é praticamente microscópica, mas houve uma deformação ali. Quando você empurra a parede, ela entorta, ela afunda um pouquinho onde você empurrou, ainda que essa deformação seja microscópica. Tá? Então, a deformação. Então, força é toda ação capaz de deformar um corpo ou causar mudança na sua velocidade. Então, quando a gente fala de força, é disso que nós estamos falando. Então, tá aqui, olha. Uma pessoa puxando uma mola, ela deforma esta mola. Ela está causando uma força. Esta pessoa puxando o carrinho altera a velocidade do carrinho. Ela está causando uma força. A pessoa chutando uma bola, ela deforma a bola e causa mudança de velocidade. Ela está aplicando uma força. A força, ela pode existir em duas categorias. O estudo da força, ele existe em duas categorias, que são essas aqui. Forças. Elas podem ser de contato, ou seja, para você causar mudança na velocidade do corpo ou deformar o corpo, você precisa encostar no corpo. Então, forças de contato são forças que há necessidade do contato de um corpo com o outro. Então, forças de contato são forças em que há necessidade de um contato de um corpo com o outro. E a outra categoria de forças são as chamadas forças de campo. Forças de campo é aquela ação que deforma um corpo ou causa mudança de velocidade do corpo, mas não precisa de contato. Ele age à distância. Age à distância. Então, temos duas categorias de força. Forças de campo agem à distância. E força de contato precisa de contato. Alguém pode perguntar, como assim, professor, forças de campo agem à distância? Não há contato nenhum. Por exemplo, exemplos de força de campo. A gente tem a gravidade, a força gravitacional, ela age à distância. A Terra e a Lua estão se atraindo, mas não há contato físico nenhum entre a superfície da Terra e a superfície da Lua. A gravidade age à distância e é uma força. A Terra e o Sol se atraem gravitacionalmente e não há nenhum contato físico entre os dois. Então, gravidade é uma força de campo, é uma força de ação à distância. Só a gravidade? Não. Temos aqui a força gravitacional. Um corpo de massa m atraindo um corpo de massa m e vice-versa. Veja, a atração gravitacional depende da massa, tá? E ela é mútua. Mas a força elétrica também é uma força de ação à distância. Uma carga elétrica
atrai outra carga elétrica sem contato algum entre elas. E outra força de ação à distância é o magnetismo, a força magnética. Um ímã atrai um pedaço de ferro sem contato algum entre eles. Então, a força age à distância. Tá? Então, forças de campo: a gravidade, a eletricidade e o magnetismo. Força de contato são aquelas que precisam de contato, como a mão dessa pessoa puxando a mola, a mão dessa pessoa puxando a corda do carrinho, ou esse homem chutando a bola, tendo contato com a bola. Para quantificar forças, o processo de quantificação de força não foi possível até o século XVII, quando apareceu um físico chamado Robert Hooke. Robert Hooke, um físico bastante conhecido, era um grande opositor do físico Isaac Newton. Toda a base da mecânica se deve a Newton. Isaac Newton, ele deu os pilares da mecânica. Mas foi Robert Hooke o primeiro a nos permitir quantificar força. Robert Hooke fez um experimento usando molas. Então, ele percebeu que uma mola, se você não perturba ela, ela tem um tamanho pré-definido. Esse tamanho natural da mola, a gente chama de mola na posição de equilíbrio. A mola não está nem esticada nem contraída. Ela está na posição de equilíbrio. Então, essa primeira mola aqui, ó, ela não está nem esticada nem contraída. Então, esta é a posição de equilíbrio da mola, essa linha pontilhada. Se você pendura um corpo nesta mola, a gravidade puxa o corpo para baixo e estica a mola. Se você dobra a quantidade de corpo que você pendurou na mola, o quanto que a mola estica também dobra. Se no primeiro caso a mola esticou por uma distância x em relação à posição de equilíbrio, se eu dobro a quantidade de corpo pendurado, a mola se desloca pelo dobro da distância, 2x. E se eu triplico a quantidade de corpo pendurado, a mola triplica o seu deslocamento, vai para 3x. Então, Robert Hooke observou que um peso pendurado numa mola produz um estiramento dessa mola proporcional a este peso. Então, se eu dobro o peso, eu dobro o quanto que a mola estica. Se eu triplico o peso, eu triplico o quanto que a mola estica. E Robert Hooke usou a força, ele fez um gráfico da força em função do deslocamento da mola. Na época não se media a força, ele chamou pela quantidade de pesos. Para um peso, eu tenho uma quantidade de deslocamento x esticada. Para o dobro, eu tenho o dobro da quantidade de deslocamento. Para o triplo, assim por diante. Como isso são diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta. E Robert Hooke escreveu, então, o seguinte. Robert Hooke mostrou que a força aplicada na mola é diretamente proporcional ao deslocamento x da mola. Essa letrinha grega alfa quer dizer diretamente proporcional. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Tá? Na mesma proporção. Toda vez que duas grandezas forem diretamente proporcionais, a divisão entre elas dá uma constante. O que é uma constante? É um número, não muda nunca. Se a força dividido pelo deslocamento der 5, não importa quanto mude a força. O deslocamento vai mudar de tal maneira que um dividido pelo outro sempre vai dar 5. Então, essa constante
foi simbolizada pela letra K. Alguns livros usam K maiúsculo, outros K minúsculo, isso não importa muito. Essa K é chamada de constante da mola. E logo, então esse sistema fica assim. Professor, Pois não? eu caí sem querer aqui da internet. Você pode voltar só um pouquinho para mim entender? Posso. Só concluir essa parte que eu retomo Ah, o que eu tá. estou Tudo falando, bem. tá bom? Então, olha, a força dividido pelo deslocamento é a constante da mola K. Então, se eu multiplicar isso aqui em cruzes, eu tenho que a força é uma constante vezes o deslocamento da mola. Isto aqui ficou conhecido como lei de Hooke. Lei de Hooke. Deixa eu voltar aqui um pedacinho. Essa parte você tinha visto? Eu vi até a hora que você explicou sobre o gráfico. Então tá ok. Então, olha, o que vem a ser a lei de Hooke? Hooke mostrou que uma força aplicada a uma mola desloca a mola da posição de equilíbrio por uma distância que é proporcional ao deslocamento. Então, se você fizer o gráfico da força pela distância, isso dá uma reta. Foi o que Robert Hooke fez. Então, Robert Hooke, experimentalmente, ele fez isso. Mediu num eixo a força, mas a força não tinha nenhuma unidade. Ele fez pela quantidade de objeto. E no outro, a distância. E aqui ele viu que isso aqui dá uma reta. Ou seja, Robert Hooke concluiu que a força é diretamente proporcional ao deslocamento da mola. Essa letrinha grega alfa significa diretamente proporcional. O que quer dizer diretamente proporcional? Que se a força aumentar, a distância também aumenta. Se a força diminuir, o deslocamento da mola também diminui na mesma proporção. Ou seja, se a força dobra, o deslocamento dobra. Se a força triplica, o deslocamento triplica. Se a força cai a metade, o deslocamento cai a metade. Foi isso que Robert Hooke concluiu. E toda vez que nós temos duas grandezas que são diretamente proporcionais, a divisão de uma grandeza pela outra nos dá uma constante. O que é uma constante? É um número que não muda nunca. Se eu pego a força dividido pela distância, isso der 8, não importa quanto a força mude. A distância vai mudar tal que a força dividida pela distância sempre dê 8. Então, essa constante é um número que não muda nunca para essa condição. A gente simboliza essa constante pela letra K. Como eu disse, alguns autores usam K maiúsculo, outros usam K minúsculo. Isso não é muito importante. Logo, então a força dividido pelo deslocamento dá a constante K. Essa constante é chamada constante da mola. Alguns chamam de constante elástica da mola, tá? Constante da mola. Então, eu posso agora multiplicar isso aqui em cruz e escrever assim: força é igual a K vezes X. Então, F igual a K vezes X. Quem é K? K é a constante da mola. X é o deslocamento. Então, se eu conheço essa constante da mola, eu consigo determinar a força. E o que essa constante da mola mede? Essa constante da mola, ela determina
ela determina a rigidez da mola. O que é a rigidez? Quão rígida é essa mola? Quão dura é essa mola? Por exemplo, pega a mola do caderno. Essa aqui, essa espiral do caderno, é uma molinha. Pega uma molinha dessa com a mão. Você estica ela facilmente e contrai facilmente. Ou seja, você consegue movimentar com relativa facilidade essa mola, esticando ou contraindo essa mola. Ou seja, você deforma essa mola com uma relativa facilidade. Agora, pega uma mola de um amortecedor de caminhonete. Você pode sentar nela que você não deforma. Tá? Significa que a mola do amortecedor de caminhonete é mais rígida do que a mola do caderno. Mais rígida quer dizer mais dura. Então, quanto maior for o valor dessa constante K, mais dura vai ser a mola. E foi isso que Robert Hooke mostrou para a gente, que a força elástica de uma mola é proporcional ao deslocamento dessa mola, que a força elástica é proporcional ao deslocamento. Então, a lei de Hooke, como ficou conhecida, diz que a força é igual a uma constante da mola vezes o deslocamento. Vetorialmente, a gente analisa assim, ó. Se a mola está aqui e eu puxo a mola para cá, essa força que eu estou aplicando é força externa. Você vai ver que a mola aplica uma força contrária. Chamada força elástica. Tentando voltar para a posição de equilíbrio. Se a força externa puxou a mola, a força externa deslocou. O que eu fiz aqui, meu Deus do céu, sumiu tudo. A força externa deslocou a mola por uma distância x. Mas a força elástica age contrário à mola. Na lei de Hooke, a força que nós estamos analisando não é a força externa aplicada, é a força elástica. Essa aqui é a força elástica. Então, repare, a força elástica está apontando para cima e o deslocamento x é para baixo. Como é que eu escrevo isso vetorialmente? Bom, vetorialmente, para representar que a força é contrária ao deslocamento, eu escrevo assim. Vetor força é igual a menos K vezes o vetor x. O que esse menos quer dizer? Esse menos está querendo dizer que a direção do vetor x é contrário à direção do vetor força elástica. A direção, sentido nesse caso, né? O sentido do vetor x é contrário ao sentido da força elástica. Então é isso que diz vetorialmente para a gente. Então a lei de Hooke vetorialmente fica assim: vetor f igual a menos k vezes vetor x. Se eu tirar o vetor, f igual a kx. Tá? Isto aqui é conhecida como a lei de Hooke. E qual é a unidade de medida desses sistemas envolvidos hoje?
No sistema internacional, força, toda vez que eu colocar entre esses colchetes, eu quero dizer unidade, tá? Força é medida em Newton. E o símbolo de Newton é N maiúsculo. Deslocamento é medido em metro. M. Logo, a constante elástica da mola vai ser a constante elástica, não é força pelo deslocamento? Então, a unidade de constante elástica é a unidade de força pela unidade de deslocamento, que vai ser Newton por metro, no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Agora, é claro, quando Robert Hooke fez isso, no século XVII, não havia nenhuma unidade para força. Então, ele cria uma forma de quantificar a força. E esta mola serve para medir a força. Toda vez que você puxar e esticar essa mola, se você conhecer a constante elástica da mola, você consegue agora quantificar a força envolvida. Aí como que se tira a constante elástica da mola? Do gráfico. Veja, isso aqui é uma equação de primeiro grau. O K é o coeficiente angular dessa reta. Então você vai para o laboratório, mede isso, tira o coeficiente angular dessa reta, ele é o valor do K. Uma vez que Robert Hooke fez isso, esta mola ficou conhecida como medidor de força. E ela é chamada de dinamômetro. E ela é assim. Hoje, os dinamômetros são calibrados. Então já tem a força. Ele já tem uma constante pré-determinada, uma constante de mola, que você mediu no laboratório, agora você cria uma escala. Quando aplicar uma força de uma unidade, a mola vai se deslocar até aqui. Quando for de 2 unidades até aqui, de 3. Agora, qualquer coisa que eu pendure aqui, eu estico a mola. Ela tem um ponteiro numa escala graduada. Então, este é um medidor de força, chamado dinamômetro. Dinamômetro do grego, dínamos quer dizer força. Tá? Metros, medida. Dinamômetro é aquilo que mede força. E se eu pegar esse dinamômetro e puxar ele de maneira inclinada, ele mede a força. E se você lembra de vetores, eu posso decompor essa força no eixo x, no eixo y. Eu consigo tirar elementos constituintes desta força através de um dinamômetro. Então, dinamômetro é um medidor de força. A partir do momento que se desenvolve condições de medir força, começa a se buscar um entendimento de como que essas forças atuam. E quem fez isso com maestria foi ninguém menos que Isaac Newton. Então, as leis do movimento de Newton é a base de toda a mecânica. As leis do movimento de Newton, as leis são a base de toda a mecânica. Vamos estudar as 3 leis do movimento de Newton, que é a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação e reação. Vamos começar falando da inércia. Vamos recapitular um pouquinho isso. O que diz a lei da inércia? Bom, primeiramente, quem desenvolveu a lei da inércia não foi Newton. Newton vai generalizar a lei da inércia. Mas quem desenvolveu foi esse indivíduo aqui, Galileu Galilei. Galileu, ele fez o seguinte experimento. Ele pegava um plano inclinado, como este aqui, ó. Esse plano é inclinado. Ele polia esse plano, ou seja, reduzia ao máximo o atrito,
polia bastante para que ficasse bem liso, encerava isso. E aqui ele colocava corpos também bem polidos, esféricos. Colocava o corpo numa dada altura H, em relação a um plano horizontal de referência, e soltava este corpo. E ele percebia o seguinte: esse corpo começava a rolar, ou nem rolar, ele escorregava, né, porque isso era bem liso, descendo este plano inclinado. O que Galileu notou? Que conforme o corpo desce, a velocidade aumenta. Mas do lado de cá ele colocou um plano inclinado igualzinho, de mesma altura, mesmo tamanho. Então esse corpo, ao ser solto, ele desce o plano inclinado, vem até a parte de baixo e sobe o outro plano inclinado. Galileu observa que na descida a velocidade aumenta. Na subida, a velocidade diminui. E conforme vai subindo, a velocidade vai diminuindo cada vez mais até o corpo parar de subir. E quando é que o corpo para? Quando ele atinge a mesma altura de antes. Então, o corpo partiu dessa altura, ele escorrega, aumentando a velocidade na descida, diminuindo a velocidade na subida até parar. E ele para na mesma altura de antes. Galileu usa até o termo como se o corpo tivesse uma memória, como se ele se lembrasse de qual altura ele partiu. Então, ele escorrega aqui até voltar na mesma altura que estava antes. Aí ele para. Galileu queria saber se esse comportamento do corpo se mantinha. O que ele fez? Ele colocou um plano inclinado mais longo. Ou seja, para voltar à mesma altura de antes, o corpo teria que percorrer uma distância muito maior. E Galileu nota o seguinte, que quando ele solta o corpo, na descida a velocidade aumenta, na subida a velocidade diminui e o corpo vai diminuindo sua velocidade até parar. E o corpo para na mesma altura de antes. Ou seja, mesmo deixando o plano inclinado mais longo, o corpo volta a parar na mesma altura de antes. Galileu aqui não está na figura, mas ele chegou a fazer desenhos assim. Desenhos não, fez experimentos assim. Ele colocou um plano inclinado assim. Aqui ele colocou horizontal e aí ele colocou outro assim. Ele fez assim. E o que ele nota? Quando ele solta o corpo aqui a velocidade no plano, a velocidade aumenta. Isso aqui no plano 1. No plano 2, este plano aqui, quando o corpo sobe, a velocidade diminui. Mas no plano 3, que não é inclinado, é horizontal, a velocidade é constante. Ou seja, na descida a velocidade aumenta, na subida a velocidade diminui, mas na horizontal a velocidade é constante. E Galileu, ele aumenta muito essa distância horizontal aqui. E ele mostra que se reduzir o atrito, esse corpo se desloca por grandes distâncias horizontais, até encontrar o plano inclinado para ele voltar à mesma altura de antes. Então Galileu chegou a fazer experimentos assim. Bem longo. E aí ele percebia que o corpo
aumentava a velocidade, aqui velocidade constante, aqui velocidade aumenta e aqui velocidade diminui. Até o corpo voltar à mesma altura de antes. E aí Galileu se pergunta, se o corpo na descida a velocidade aumenta, na subida a velocidade diminui e na horizontal a velocidade é constante, o que acontece com o corpo se ele não tivesse segundo plano? Assim, então na descida a velocidade aumenta, na horizontal a velocidade é constante. Mas se a velocidade é constante, significa que ela não muda, ela nem aumenta nem diminui. Então, se o corpo tem uma velocidade aqui, e ela se torna constante, esse corpo continua a se movimentar sem parar, sem aumentar e nem diminuir a velocidade. Até quando ele se movimentaria? Até encontrar um plano inclinado para que faça esse corpo voltar à mesma altura. Galileu percebeu que o corpo aqui ele não vai mudar sua condição. A velocidade é constante, ela se mantém constante. Desde que não exista atrito. Desde que não exista atrito. Então, com isso, Galileu olha para esse sistema e fala, peraí, o corpo, uma vez que entra nesse estado, ele permanece. Existe uma palavrinha para isso em latim. Chama-se inércia. Inércia, em latim, se fosse fazer uma tradução livre aí, significa deixa como está. Quer dizer, o corpo entrou nesse estado, ele fica nesse estado, ele não muda mais. Ou seja, se o corpo atingiu velocidade constante, é que ele não muda mais na horizontal. Ele entra em inércia, que a gente, em português, chama de inércia. Ele entra em inércia, ou seja, fica como está. Uma vez que ele atingiu velocidade constante, ele não muda mais. E veja que ele só atinge velocidade constante na horizontal. É um movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Galileu, então, mostra para a gente o seguinte. Inércia. Um corpo em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Não muda. Não muda. Uma vez que o corpo atingiu a velocidade constante, ele não muda. E Galileu vai falar, ele só vai mudar se uma força agir sobre esse sistema, alterando sua condição de movimento. Aí vem o físico, matemático e filósofo René Descartes e observa uma outra coisa. Se o corpo estiver parado e nenhuma força agir sobre o corpo, ele continua parado. Ou seja, se o corpo estiver parado e nenhuma força agir sobre o corpo, ele continua parado. O que é lógico, parece é o óbvio, mas precisa ser analisado com bastante cautela. Por quê? Porque esta condição também é uma condição que se mantém, também é uma condição de inércia. E que pode ser anexada à mesma ideia de Galileu. Então, juntando essas duas coisas, se um corpo estiver parado, ele tende a continuar parado. Mas se ele estiver em movimento, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. E isso ficou conhecido como lei da inércia. Mas vai ser Newton que vai pegar essa condição e vai levá-la
com um grau de sofisticação e aplicação grande. Então, Newton, ele vai estudar o trabalho de Galileu e de Descartes e vai generalizar esta lei da inércia a todos os corpos. Newton mostra o seguinte, que aí ficou conhecida como primeira lei de Newton. Todo e qualquer corpo, ou seja, nenhum corpo escapa a isso. Livre da ação de forças. O que é livre da ação de forças? Quando nenhuma força age sobre o corpo. Ou, se houver forças sobre o corpo com resultante nula, o que significa isso? Que se eu tiver forças agindo no corpo, mas a soma das forças der zero, livre da ação de forças, significa que a força é igual a zero. Ou resultante nula significa que a soma das forças é igual a zero. Tem força agindo, mas quando você soma dá zero. Lembrando, força é uma grandeza vetorial, que é uma soma vetorial. Tá? Isso quer dizer resultante nula. Isso quer dizer resultante nula. Newton, ele vai mostrar que a lei da inércia vai valer nessas duas situações. Se nenhuma força agir no corpo, ou se tiver força agindo no corpo, mas a soma das forças der zero. Então, Newton, ele continua. Todo e qualquer corpo livre da ação de forças, ou se houver força sobre ele com resultante nula, este corpo só poderá se encontrar em duas condições distintas. Ou esse corpo está em repouso, parado, velocidade igual a zero, ou esse corpo está em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. E Newton vai além, sendo a recíproca verdadeira. O que quer dizer isso? A análise contrária é verdadeira. Vamos fazer uma análise direta. Se não tiver força no corpo, ou se a soma das forças der zero, ou o corpo está parado, ou está em movimento retilíneo uniforme. Vamos fazer a análise inversa, que é a recíproca aqui. Todo corpo que estiver parado, ou todo corpo que estiver com velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, ou não tem forças agindo sobre ele, ou a soma das forças dá zero. É isso que Newton generaliza. Então, a lei da inércia, conforme Newton põe, é assim. Opa. A lei da inércia é assim. Ou a força é igual a zero, ou o somatório das forças é igual a zero. Se isso for verdade, implica nisto. Ou o corpo tem velocidade igual a zero, ou movimento retilíneo uniforme, que é velocidade constante. Então, Newton fala, se não tiver força no corpo, ou se a soma vetorial das forças der zero, ou o corpo está parado, ou está em movimento retilíneo uniforme. Mas Newton diz o contrário também. Se o corpo estiver parado ou em movimento retilíneo uniforme, ou a força é zero, ou a soma das forças é zero. Então, veja, eu posso analisar isso dos dois lados. Tá? Por exemplo, olha a sua volta aí. Olhe o que tiver à sua volta.
Pega um objeto que está aí do seu lado, uma mesa, uma cadeira, um livro, qualquer coisa à sua volta, que esteja parado em relação a você. Se você olhou para o objeto e esse objeto está parado em relação a você, velocidade igual a zero, você pode estar certo de uma coisa. Ou não existe nenhuma força agindo sobre ele, o que é falso, porque ele está na Terra, pelo menos a gravidade. Ou, se tem força agindo sobre ele, a soma das forças dá zero. Tá? Isto é a lei da inércia. Olha para a parede da sua casa. Ela está parada agora em relação a você, não está? Se ela está parada, tem forças agindo nela? Claro que tem. Tem força agindo na parede. Desde a liga do cimento, a gravidade, tem forças. Então, como a parede está parada, eu posso garantir uma coisa para vocês. A soma vetorial de todas as forças que está agindo na parede da sua casa dá zero. E é assim que o engenheiro projeta. Pois se não der zero, essa parede se movimenta. E ao se movimentar, ela pode romper. Tá? Então, essas duas condições, repouso ou movimento retilíneo uniforme, estão associadas a duas outras condições. Ou não tem força, ou a soma das forças dá zero. O que, para todos os propósitos práticos, o que vale é essa aqui, ó. Soma das forças dando zero. Porque na superfície da Terra não tem nenhum corpo livre da ação de forças. Tá? A gente chama essas duas condições da lei da inércia de condições de equilíbrio. Quando é que um corpo está em equilíbrio? Quando ele está em repouso ou quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Então, quando você ouvir a palavra equilíbrio, quer dizer ou o corpo está parado ou ele está com velocidade constante em linha reta. Quando o corpo está parado, a gente chama isso de equilíbrio estático. Quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, a gente chama isso de equilíbrio dinâmico. Então, temos dois tipos de equilíbrio. Equilíbrio estático, quando o corpo está parado. Equilíbrio dinâmico, quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Aqui no nosso curso, vai nos interessar principalmente o equilíbrio estático. Então, a gente vai pegar corpos que estão parados num dado sistema de referência. Já sabemos que a soma das forças que age sobre ele dá zero. E nós vamos aplicar essa condição de equilíbrio. Esta é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A segunda lei de Newton, ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Tá? Olha o nome, princípio fundamental. Se é fundamental, que dá os fundamentos. Talvez é a equação mais importante da dinâmica. Newton mostrou para a gente que a soma vetorial das forças que atuam sobre um corpo de massa m é proporcional à taxa de variação do momento linear do corpo. Vamos entender isso. O que vem a ser momento linear? Vamos lembrar. Momento linear. Geralmente a gente simboliza pela letra P minúsculo, tá? Também chamado de quantidade de movimento. É a mesma coisa. Momento linear ou quantidade de movimento. Essa palavrinha momento em física vai aparecer em várias condições. Momento vem do latim momentum, tá? Que é aquilo que se determina num dado instante. Momento linear é a
quantidade de movimento que um corpo tem num dado instante. E ela é definida assim. É o produto da massa pela velocidade do corpo. Não tem uma unidade específica. No sistema internacional, é quilograma metro por segundo. É assim a unidade que se usa. Tá? Momento linear é quanto de movimento um corpo possui. Tá? Quanto maior a massa do corpo, maior a velocidade, o movimento, a quantidade de movimento que o corpo tem. Quanto maior a velocidade do corpo, maior a quantidade de movimento que o corpo tem. Ou seja, quanto maior a massa, mais fácil é do corpo continuar em movimento. Quanto maior a velocidade do corpo, maior é a tendência do corpo continuar em movimento. Como a massa é uma propriedade da matéria, está associada à matéria, quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento que o corpo possui. Então, Newton diz para a gente que massa é uma medida da inércia. Inércia não é a tendência do corpo ficar parado ou continuar em movimento retilíneo uniforme? Quanto maior a massa de um corpo, se ele estiver parado, mais ele tende a continuar parado. Agora, quanto maior a massa do corpo, se ele estiver em movimento, mais ele tende a continuar em movimento. E vice-versa. Um corpo de massa grande, se ele estiver em movimento, é mais difícil pará-lo. E assim por diante. Quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Tá? Momento linear. O que Newton disse para a gente? Newton diz: a soma vetorial das forças que atuam sobre um corpo de massa m é proporcional à taxa de variação do momento linear do corpo. Essa proporcionalidade, Newton mostrou que é constante da 1. E ele escreveu isso assim: a soma vetorial das forças que agem num corpo de massa m é a taxa de variação do momento linear desse corpo. Taxa de variação, esse termo quer dizer variar com o tempo. Variar no tempo. Então, Newton, ele expressa a segunda lei sua assim: somatório das forças é igual à taxa de variação do momento linear. Toda vez que vocês escutarem esse termo, taxa de variação é variar com o tempo. Então, é a variação do momento linear com o tempo. Esse D é variação, mas é uma variação, a gente está considerando uma variação infinitesimal. Tá? dt nada mais é que um ΔT muito pequeno, tendendo a zero. Tá? Um dt nada mais é que uma variação de P muito pequena, quer dizer, tendendo a zero. Tá? Então, quando eu faço dp/dt, eu estou fazendo uma variação pequenininha do momento linear dividido por uma variação pequenininha do tempo. E isso tudo aqui é a derivada, essas variações pequenininhas são chamadas de infinitesimais, se transformam numa operação matemática chamada derivada. Então, Newton mostrou para a gente que a soma das forças que agem num corpo de massa m é a derivada do momento linear em relação ao tempo. Derivada do momento linear em relação ao tempo. A soma das forças a gente costuma chamar de força resultante. Soma das forças
a gente chama de força resultante. O que é a força resultante? É a soma vetorial de todas as forças. Então, a equação de Newton pode ser escrita assim. A equação de Newton pode ser escrita assim. Somatório das forças é a derivada do momento linear no tempo, a taxa de variação do momento linear. Mas somatório das forças é força resultante. É a derivada do momento linear no tempo. Mas o que é momento linear? Não é o produto da massa pela velocidade? Momento linear é o produto da massa pela velocidade. Então, eu posso fazer o seguinte. Vou escrever aqui, ó, força resultante é a derivada do momento linear, que é massa vezes velocidade, no tempo. Como a massa de um corpo não muda, quando se aplica força, a não ser que você quebre o corpo, mas não é nessa condição que ele está analisando. Como a massa do corpo não muda, ela é constante. Então eu posso tirar da derivada. Isso é m dv dt. Mas a derivada da velocidade no tempo é o que nós chamamos de aceleração. A derivada da velocidade no tempo é o que nós chamamos de aceleração. Então fica assim: força resultante é igual a massa. Isto aqui é aceleração. Está aqui a famosa equação da segunda lei de Newton. Força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa deste corpo pela aceleração que ele desenvolve. Tá aí, olha. Força, o que é aceleração? Não é variação de velocidade? Então, força causa mudança de velocidade. Força resultante, massa vezes aceleração. Newton, na verdade, quando ele escreveu assim a sua segunda lei. Mas isto é a mesma coisa que isto. Acabamos de provar. Então, escrever a segunda lei assim, ou escrever a segunda lei assim, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Então, a segunda lei de Newton, somatório das forças é a derivada do momento linear no tempo, ou força resultante igual ao produto da massa pela aceleração, estamos escrevendo a mesma coisa. E esta equação é uma equação que associa força ao movimento. Tá? E ela vai ser de grande utilidade para poder tratar problemas cuja a força agindo no corpo causa variação na velocidade. E a terceira lei de Newton é conhecida como princípio da ação e reação. Princípio da ação e reação. O que diz este princípio? Para toda ação, há uma reação de igual valor e sentido contrário. Vamos analisar. Newton está dizendo o seguinte: o que ele chama de ação é uma força. O que ele chama de reação é uma força. Então, ação é uma força, reação é uma força. Aliás, esta palavra interação
interação, esta palavra pode ser separada aqui, ó. Interação. Inter, em latim é entre. Ação. Ou seja, é ação entre dois corpos. Então, um corpo está aqui, outro corpo está aqui. Interação é um corpo agir sobre o outro. E quando a gente usar essa palavra ação, significa força. Então, um corpo age sobre este e esse age sobre aquele. Toda vez que um age, a gente diz que o outro reage. Então, uma força é chamada de ação. E a outra força é chamada de reação. Então, temos ação e reação. O que Newton diz para a gente é que a ação e a reação são iguais. Ou seja, dois corpos trocando forças entre si, interagindo, um age, o outro reage. Esse ação e reação são iguais e opostas. Então, imagina dois corpos aqui. Um corpo A e um corpo B. O A aplica uma força em B. Esta é a força que o A aplica em B. Eu vou fazer assim. AB quer dizer a força que o A aplica em B. Mas o B reage aplicando uma força em A. Esta é a força que o B aplica em A. O que Newton mostra para a gente no seu trabalho, e que experimentalmente se confirma, então é verdade, é que a força, o módulo da força que A aplica em B é igual ao módulo da força que B aplica em A. Vetorialmente, o vetor força que A aplica em B, ele é igual em módulo ao vetor força que o B aplica em A. Em módulo. A direção é a mesma linha de ação, mas o sentido é contrário. O sentido é contrário, então põe o sinal de menos aqui. Então, ó, o sinal de menos está fazendo análise vetorial. O sinal de menos quer dizer que este vetor tem o sentido contrário desse, quer dizer, se um aponta para a direita, outro aponta para a esquerda. Mas em módulo, quando não tem flechinha, é módulo. Em módulo, essas forças são iguais. Se essa aqui, vermelha, vale 20 newtons, a azul vale 20 newtons. Ou seja, ação e reação é um par. Toda vez que um corpo age, o outro reage com uma força igual e oposta. Toda vez que um corpo age, o outro reage com uma força igual e oposta. Tá? Cuidado! O par ação e reação, quando você analisa os corpos separadamente, eles nunca se anulam. Tá? As pessoas têm a ideia, como essas forças são iguais e opostas, uma cancela a outra. Não necessariamente. Uma cancela a outra se eu considerar um corpo só. Mas elas agem em corpos diferentes. Repare, a força vermelha age no corpo B só. A força azul age no corpo A só. Se eu fosse separar esses corpos, eles ficariam assim, ó. Se eu for separar esses corpos, eles ficariam assim, ó. O corpo A. Opa. Só um minutinho. O corpo A, ele recebe só a força azul. E o corpo B
recebe só a força vermelha. Elas são iguais e opostas, mas cada força está agindo num corpo. Então, o corpo A só está recebendo uma força. Se ele só está recebendo uma força, não tem como ele anular com nada. O corpo B só está recebendo uma força. Não tem como anular com ninguém. Ah, professor, e se eu considerar o conjunto, os dois juntos? Aí elas se anulam. Porque aí são as duas agindo no mesmo corpo. Que se eu considerei os dois. Se o par ação e reação se cancelasse, um burro nunca puxaria uma carroça. Porque a força que ele puxa a carroça para frente, a carroça puxa ele para trás. Mas o burro, ele interage da força dele com o chão. A carroça interage a força que ela recebe com o chão. São corpos diferentes. Tá? Então, cuidado. Quando analisa esses corpos separadamente, o par ação e reação nunca se anula. Se eu analisar os dois corpos como se fosse um único corpo, aí eles se anulam. Essa é a terceira lei de Newton. Essas são as 3 leis do movimento de Newton que a gente precisa delas. Nós vamos usar e muito. Newton, além das 3 leis do movimento, ele desenvolveu uma lei da gravitação. Newton diz, isso está no Sistema do Mundo, escolho geral do Princípio de Newton. Princípio é a obra que ele escreveu. Está lá. A gravidade atua de acordo com a quantidade de matéria sólida que os corpos possuem e propaga sua virtude para todos os lados até distâncias imensas, sempre decaindo como o inverso do quadrado das distâncias. E ele apresenta esta equação para a gente. Newton mostra que a gravidade ou força gravitacional é a força onde matéria atrai matéria. Matéria atrai matéria. E vou repetir. Matéria atrai matéria. Porque eu estou cansado de ouvir alunos de graduação falando que na Lua não tem gravidade. Falso. Gravidade existe em todo o universo. Porque a gravidade, quem cria é a massa. Um corpo de massa M, ele cria à sua volta uma região do espaço onde ele aplica força gravitacional. Isso é chamado de campo gravitacional. Todo corpo de massa produz campo gravitacional. E todo corpo de massa vai atrair qualquer outro corpo de massa. A força em que corpos de massa se atraem chama-se gravidade. A gravidade é uma força exclusivamente atrativa. A gravidade é uma força exclusivamente atrativa. Não existe gravidade repulsiva. Onde um corpo de massa M1 e um corpo de massa M2, a distância, vou chamar de distância de centro a centro desses corpos de R, a distância, esses corpos se atraem. Um aplica força no outro. Olha, se trocam forças, é um par ação e reação. Esta força atrativa entre corpos de massa chama-se gravidade. Ou força gravitacional, é a mesma coisa. A gravidade é a força onde matéria atrai matéria. Você tem massa. Você está atraindo tudo que é corpo de massa à sua volta. Você está atraindo o teu celular, que tem massa também. Você está atraindo o seu caderno. Você está atraindo a sua caneta. Você está atraindo a sua mesa, a sua cadeira, o seu armário. Tudo que tiver massa
à sua volta, você está atraindo porque você também tem massa. E tudo que tiver massa à sua volta também está atraindo tudo que tem massa à sua volta. Cada corpo de massa atrai qualquer outro corpo de massa. Por quê? Porque a natureza é assim. Essa é uma propriedade da natureza. E essa propriedade em que matéria atrai matéria chama-se gravidade, ou força gravitacional, ou gravitação. Essa é a gravidade. O nome gravidade vem do latim gravis, que quer dizer peso. Tá? Gravis é peso. Gravidade está falando do peso dos corpos sendo atraído pela Terra. Então, a força da gravidade, ou força gravitacional, é a força em que matéria atrai matéria. Você aí, você é matéria. Você está atraindo sua geladeira, está atraindo sua TV, está atraindo seu cachorro, está atraindo a parede, está atraindo o teto, porque você tem massa. Aí vocês perguntam, nossa, professor, se eu atraio tudo isso, por que eu não sinto essa força? Porque a gente vai ver, ela é pequena. Mas ela não é nula, ela existe e é possível medir no laboratório. Tá? Ela é pequena. A força da gravidade varia com a massa dos corpos. E Newton mostrou para a gente que esta força da gravidade é calculada assim. A força da gravidade é uma constante de proporcionalidade G, igual tem a constante K da lei de Hooke, aqui a gente chama constante de G, de gravidade, vezes a massa do primeiro corpo, vezes a massa do segundo corpo, dividido pela distância entre os corpos ao quadrado. Esta é a lei da gravitação. Esta é a lei da gravitação. A força com que o corpo de massa M1 atrai o corpo de massa M2 é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a força da gravidade é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa constante G é uma constante universal. Diferente da constante da mola, que cada mola tem a sua, a constante G ela vale para todo o universo até onde nós conhecemos. E ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então, essa constante ela é muito pequena, 10 a menos 11. Faça o seguinte, pega a tua massa. Vamos pegar uma pessoa de 80 quilogramas. Põe 80 aqui. Ó. Multiplica pela massa, sei lá, de uma cadeira, 10 quilogramas. Divide pela distância entre você e a cadeira de 1 metro. Então, 80 vezes 10 vai dar 800. Dividido por 1 ao quadrado, isso aqui vai dar 800. Ou seja, esta conta aqui deu 800. Multiplica por G. 6,67, 10 a menos 11. 10 a menos 10, isso aqui está dando por volta de 8, 10 a menos 8 newtons. Esta é a força com que você está atraindo uma cadeira de 10 kg a uma distância de 1 metro. É muito pequena. Então a gente não percebe isso. Mas ela existe, ela é real. Agora, entre todos os corpos que estão trocando forças, porque todos têm massa, e o planeta Terra, que também tem massa, o planeta Terra vence esse cabo de guerra. E a gente só acaba percebendo a força com que a Terra nos puxa para baixo.
Então, a gente percebe a força com que a Terra puxa a gente para baixo. Então, está aqui o planeta Terra e está aqui um corpo. A Terra puxa esse corpo para baixo, significa para o centro dela, com uma força gravitacional. A Terra tem um raio R. Se o corpo tiver uma altura H, a força gravitacional vai ser G, massa da Terra, chamada de emão. Massa do corpo, eminho. Vezes a massa do corpo, dividido pela distância do centro da Terra ao centro do corpo. É sempre distância de centro a centro. Ao quadrado. Vetorialmente, como é que fica a lei da gravidade? Vetorialmente, o vetor, a força é um vetor. Eu preciso colocar um vetor unitário na direção da distância. Então, um vetor unitário na direção da distância. Esta é a lei da gravitação universal. Veja, a força com que a Terra puxa um corpo para baixo, a gente chama de peso. Mas a força com que a Terra puxa o corpo para baixo é a força da gravidade. Então, a força-peso é uma força gravitacional. Peso é a força com que a Terra atrai o corpo para o seu centro. Ora, se a soma das forças é massa vezes aceleração, se agindo nesse corpo só tem uma força que é o peso, então a soma das forças é o peso. É a massa vezes a aceleração com que o corpo é puxado. E a gente sabe, um corpo é puxado para baixo com uma aceleração da gravidade G. Com uma aceleração da gravidade G. Então, o peso é mg. G vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Esse é o peso do corpo, que nada mais é que a força da gravidade que age sobre o corpo. Newton também mostrou para a gente que corpos que realizam movimentos curvos sofrem uma força que puxa o corpo para o centro e uma aceleração que puxa o corpo para o centro. Essa aceleração é dita centrípeta, que puxa para o centro. Espera só um minutinho, pessoal. O celular tocou em hora indevida. Desculpa. O celular está aqui do lado. Deixa aqui para ver as horas, ele tocou. Mas a aceleração que puxa o corpo para o centro chama-se aceleração centrípeta. E ela é calculada como a velocidade do corpo ao quadrado dividido pelo raio da curva. Esta aceleração aponta para o centro da curva. Tá? E é claro que se tem aceleração, pela segunda lei de Newton, tem uma força, chamada força centrípeta, que é o produto da massa pela aceleração centrípeta. E a força centrípeta, ela é a força resultante no movimento curvo. Toda vez que um corpo estiver fazendo uma curva, a força resultante que age no corpo é centrípeta e é calculada pelo produto da massa pela aceleração centrípeta. No sistema internacional, massa é medida em quilograma, distância é medida em metro e tempo é medido em segundo. E força é quilograma metros por segundo ao quadrado, que é Newton. Tá? Mas existe, principalmente os livros de engenharia usam muito, unidades do sistema inglês, chamado FPS, que é Feet Pound Second. Feet é pé, pound é o que a gente chama de libra e second é segundo. Tá? Então, no sistema inglês, distância é medida em pé, tempo é medida em segundo, a força é medida em libra
E a massa é derivada da força. A massa é medida em slug. Slug é libra segundo ao quadrado por pé. Tá? Então, a massa é medida em slug e a força é medida em libra. Para converter libra para newton, uma libra vale 4,448 newtons. Para converter slug para quilograma, um slug vale 14,59 quilogramas. E para converter pé para metro, um pé vale 0,3048 metros. Essas tabelas acabam ajudando na hora de fazer as contas. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção, a paciência de todos. Vou parar a aula por aqui e na próxima aula a gente introduz vetores. Agradeço a atenção, até a próxima aula.